Bom, eu sou Leonardo Castellani Lobo, tá? Eu trabalho aqui na parte de TI da De Pascoal, focado mais no atendimento às áreas de supply, logística, pricing, e tenho o cargo hoje de analista de sistema sênior e estou aqui na De Pascoal há 2 anos e 2 meses, tá? É o seguinte, né? A gente tem umas dores, principalmente na parte de operação de CDs que a gente fala aqui. Então, como que surgiu tudo isso? A gente tem algumas métricas, tá? A empresa como um todo, que a gente chama até de KPI. E a ideia hoje, ou no dia a dia nosso, é melhorar essa performance, esse atendimento ao cliente, tá? E o que a gente levantou naquele primeiro momento era que a grande parte dessa dor, desse KPI, era na velocidade de atendimento, no ganho da operação, no sentido de atender bem, atender rápido, atender corretamente. E os CDs tinham bastante dificuldade em liberar esses produtos de uma maneira rápida para o cliente final ali que estava comprando a mercadoria. Muitas vezes até impactando na venda, que a gente fala de vendas perdidas, então assim, deixa de entrar dinheiro na empresa. Então é um processo crítico, é um processo que é muito visto por todas as áreas, porque querendo ou não é uma venda, e tinha uma grande dor nesse sentido, tá? Essa era a dor aparente. Olha, estamos com o problema para entregar o produto da melhor maneira para o cliente na velocidade mais rápida possível. Existia inicialmente esse escopo. Gente, como a gente pode melhorar os processos nos CDs? Vamos colocar coletor, vamos agilizar o processo. Começou-se N opções, digamos assim. Mas quando a gente realmente sentou para conversar, a gente começou a encontrar a principal dificuldade, acho que da maioria das empresas. Como é o processo hoje, né? O que a gente fala do as-is. Como que isso está acontecendo hoje no dia a dia das pessoas, na operação realmente. Quem conhece esse processo? Quem conhece ponto a ponto desse processo? Para que a gente pudesse realmente avaliar aonde está o gap ou quais são os gaps e como que a gente poderia agir para cada um deles para trazer o retorno que a empresa esperava. Então a gente foi nessa busca, primeiro, de como estamos nesse momento, o que falta para a gente melhorar, e foi aí que a gente começou a encontrar a dificuldade de que assim, a gente não tinha nada disso mapeado, não existia nada disso desenhado, não tinha ninguém com uma visão do todo do processo, existia sim a vontade de fazer e aquela dor aparente, eu só preciso melhorar o tempo de entrega para o cliente. Mas não existia um cenário completo de como que hoje acontece, quais são os impactos que trazem esse tempo maior para atendimento, ou o que eu posso fazer para melhorar isso sem impactar outras áreas, quais são os impactos pós essa operação. Então, assim, não existia um mapeamento completo, não existia ninguém com essa visão do processo como um todo. E aí isso foi trazendo para a gente à tona a questão de não adianta a gente sair fazendo. A gente tem a dor aparente, né, uma dor inicial ali, e temos um problema de como enxergar o processo como um todo. E aí foi que a gente começou a dar um passo para trás enquanto TI, né, de chamar as áreas de negócio, de bater um papo, falar, não adianta a gente sair fazendo nesse momento. Vamos conversar e vamos buscar um parceiro para a gente poder entender melhor qual que é o nosso cenário atual, né? Onde estão os problemas, onde estão as dificuldades, o que pode ser trazido realmente de ganho nessa operação. Aí vamos dar nome aos bois, né? Nome às pessoas corretas. Foi até meu chefe, tá? Ele é um cara que gosta muito, que preza muito por essa questão de vamos mapear processo, vamos fazer algo realmente bem desenhado. E era uma briga, digamos assim, dele internamente de a gente ter isso aqui dentro da De Pascoal, tá? Isso existiu há muito tempo atrás aqui dentro da empresa, até uma célula interna de mapeamento. Isso foi se perdendo com o tempo. Aí, como a gente fala sempre, né? Tudo é para ontem, tudo é urgente, e isso foi se perdendo. E aí, com essa demanda que foi surgindo, ganhou força de novo isso. Então ele começou a ir atrás de várias opções de mercado, né? Vários players para buscar a melhor opção, para que a gente pudesse contar com um parceiro que realmente nos ajudasse, tá?
Então, o início da busca veio dessa maneira. Ele, que é um cara que bate muito nisso, que gosta muito disso, que entende que isso é muito realmente importante, e ele que sempre comprou essa briga, digamos assim, de vamos dar um passo para trás, vamos buscar primeiro entender o ESIS aí, o processo como um todo. Então ele conheceu algumas, eu participei de algumas desses bate-papos, tá? De algumas dessas empresas, uma delas, lógico, é o Axe, e o que nos trouxe mais confiança por essa escolha, né, para escolher a Axe aí, é a questão de experiência, tá? De know-how aí que nos foi passado, e batendo papo normal com todas as empresas, o que a gente conseguiu entender ou perceber foi esse grande conhecimento que a equipe da Wax tinha, tá? Domínio sobre os assuntos, entendimento sobre processo mesmo, lógico, cada processo é de um jeito, mas assim, a maneira como era passado para a gente o processo como um todo, de como seria feito, quais são as entregáveis, qual é a metodologia usada, tudo isso foi nos fortalecendo para essa escolha, tá? Então a gente escolheu o Axe, lógico, pelo pacote completo, mas a gente fala que sim, pelas pessoas que nos apresentaram o Axe, dentro da Axe mesmo, por toda a metodologia que a Axe tem hoje. Então, os entregáveis, aquilo que nos foi passado antes mesmo de ser feito, né? Mas tudo que foi colocado na apresentação para escolher a Wax, os projetos que a Wax já tocou, as ferramentas que são usadas nesses mapeamentos, até que o nível que esses mapeamentos chegam, acho que é muito importante, a gente vai frisar um pouco mais disso à frente, mas o que isso nos traz de retorno, que é muito mais às vezes do que a gente mesmo esperava, não é só um mapeamento puro e simples. Então acho que essa composição é uma coisa que a gente não encontrou em outras empresas também, e para a gente foi um diferencial para a gente poder falar, putz, não tem como não ser eu, Axe, tá? Mas o feedback que eu sempre dou é esse, assim, foram pessoas totalmente transparentes, pessoas totalmente engajadas, que bateram um papo com a gente, que foram vendendo como o Axe trabalhava, tá? E é difícil você vender algo que você não consegue mostrar naquele momento, porque é um negócio que vai acontecer depois. Mas foi bem legal, foi bem bacana os bate-papos e acabaram depois acontecendo exatamente como foi proposto. Então, bem legal. Bom, assim, como a gente comentou antes, o processo que a gente trouxe ao Axe para nos ajudar nesse primeiro momento foi o processo de mapeamento de entrada de mercadoria, de atendimento de mercadoria, a gente fala picking, né? Dentro dos nossos CDs da DPK e hubs DPA, tá? Inicialmente, como a gente disse, a dor era o tempo de entrega e a qualidade da entrega para o cliente. É um processo crítico, bem doloroso internamente, e é que traz resultado para a empresa. Então a gente trouxe o Axe nesse mapeamento. Então foi feito todo um estudo de cada uma dessas etapas, tá? A gente teve uma pessoa da operação totalmente dedicada a esse processo de mapeamento. Esse é um ponto muito importante também. Esse acompanhamento tem que ser feito pela área de negócio e endossado pela área de negócio o tempo todo acompanhando, porque são eles que conhecem realmente do processo. Então eles acompanharam o tempo todo, foi um processo ali de 3, 4 semanas de mapeamento de um ESIS, tá? de um bem detalhado mesmo. Foi desenhado todo esse ESIS, foi identificado o que realmente acontecia em cada uma dessas etapas, tá? O que ocorria de bom e o que poderia ser melhorado. Então foi feito um estudo muito detalhado, tá? Muito detalhado mesmo, que foi sendo feito a 4 mãos ali, entre o Axe e De Pascoal. E depois desse primeiro bate-papo ali de 3, 4 semanas, esse primeiro estudo, digamos assim, a gente fez depois uma reunião de alinhamento, de uma reunião para realmente fechar o ESIS, digamos assim, né? Que também, de novo, entra um pouco no modelo da Axe trabalhar, que é também um dos pontos aí diferenciais, tá? Então esse start aí, essa reunião foi feita aí sim presencial, tá? Então toda a primeira etapa feita de maneira remota, mas o presencial depois nessa reunião, aí contando com mais gente da Axe mesmo, e aí a equipe aqui que fez, nós de TI, a equipe de negócio que participou, foi feito a gente fala, uma sala para poder fazer
olhar todo o mapeamento que tinha sido feito, tá? Então foi impresso em folhas A3, tudo bonitinho, para que pudesse ser desenhado novamente o processo, entender se estava tudo aderente ao que tinha sido conversado. E foi uma manhã toda em cima disso. E isso nos trouxe diversos aprendizados ou diversas ideias novas, tá? E visões também do que estava acontecendo. Na verdade, o foco inicial, que era só precisamos melhorar o atendimento para o cliente, a velocidade com que a gente atende tudo isso, era um dos pontos, mas não adiantava atacar ele, tinha outras coisas antes. Então surgiram nesse mapeamento N pontos de dor que no final das contas iam impactar também naquele atendimento, mas caía naquilo que a gente disse antes de começar o mapeamento. Não adianta a gente atacar aquela dor aparente sem entender realmente o que está acontecendo no processo como um todo. Então esse mapeamento da UX nos trouxe uma visibilidade absurda de exatamente o que tem em cada uma das etapas do processo, onde estava cada uma dessas etapas, como ela era feita, onde estava a dor e como atacar cada uma delas, tá? Então isso foi, assim, é isso que eu falo que é o diferencial, isso nos trouxe uma visão completa do processo, inclusive para a área de negócio, que às vezes faz o dia a dia naturalmente, faz parte da operação, aquele negócio sempre fiz assim, é demorado, não é, traz algum tipo de dor, mas tá tudo bem, sempre trabalhei assim. Então começa a surgir também uma visão para a área de negócio que ela começa a enxergar as coisas de uma outra maneira e ver que está demandando tempo ou perdendo tempo em cima de coisas que não precisaria. Então, a gente fez todo esse escopo, esse bate-papo, que foi muito legal nesse dia presencial. E desse bate-papo saiu o trabalho que foi feito em seguida, que foi o to be, que a gente fala que é como seria a melhor solução pós toda essa análise, tá? E aí também foi feito um trabalho muito forte, aí já mais pela UX, de desenhar o to be proposto baseado em tudo que foi conversado nas semanas anteriores, e aí nos foi passado essa ideia de como seria o modelo ideal. Então, onde poderíamos usar coletores, onde seria legal ter uma tela com os KPIs, com os indicadores. Então, veio isso que eu falo de um material muito bem detalhado, um material muito bem explicando o que realmente acontecia em cada uma dos processos, das etapas e como melhorar aquilo. Não simplesmente, temos uma dor aqui e beleza. Não, veio a fundo. Vocês podem fazer assim e o melhor nesse cenário seria ter um coletor para essa etapa. Aqui não adianta um coletor, aqui talvez seja um indicador. Então veio muito bem detalhado esse to be que a gente fala. E com base nesse processo, tá? Com base nesse estudo, nesse documento que foi formalizado, a gente tomou algumas ações. Então, a gente tomou algumas ações internas de fasear isso. Então, a proposta é vamos melhorar, vamos atingir o nível de excelência, digamos assim, que a UX propôs. Só que a gente não conseguiria sair do 0 e ir para o 100 em questões de meses. É um projeto longo. Então a gente cascateou isso, a gente faseou isso, né? Então a primeira ação que a gente teve, já pensando no final do ano passado, após esse desenho da UX, foi mapear o desenvolvimento disso dentro do SAP. Então a gente usa o SAP hoje. Então o que dava para a gente fazer dentro do SAP de maneira mais rápida, sem que trouxesse a necessidade de grandes investimentos, tá? Então a gente não foi ainda para uma linha de coletores, não foi para uma linha de automatizar algumas coisas que vão ser necessárias, mas que, além de tudo, necessitam de um grande investimento. Então a gente falou o que a gente pode melhorar no processo, deixando mais rápido hoje, mais leve para o operador executar, e preparando para que quando tivermos uma aprovação desse novo investimento, a gente possa colocar o coletor. Então foi isso que a gente fez. Tá? Então, de alguns gaps que a própria UX detectou, a gente desenvolveu algumas melhorias no SAP, a gente fez alguns processos que hoje já trazem melhorias para dentro dos CDs. Tá? Então, dentro das operações, hoje já tem uma agilidade maior. Eles estão mensurando o quanto isso trouxe de ganho, lógico, mas é perceptível que a gente teve maior ganho no atendimento ao cliente. Então, no final das contas, aquilo que era a dor principal já melhorou.
a gente só vai conseguir atingir a excelência após todas as implantações, então aí sim, automação com coletores, tudo isso. Mas essa primeira fase que a gente fez já mostrou que aqueles gaps identificados pela UAX eram gaps realmente da operação e que a gente, com pequenas mudanças, às vezes algumas mudanças até de processo, nem necessariamente de sistema não, mas de alguma maneira de como trabalhar, já foram vistas dentro da operação e já conseguiram trazer algum tipo de retorno, tá? Então acho que foi muito legal essa maneira que a gente foi fazendo com a UAX. Então acho que esse mapeamento, esse as-is, essa troca de ideias, antes de sair fazendo um to-be, de realmente fortalecer o que foi feito, e o to-be é muito assertivo em como trabalhar, em como no que melhorar, nos prepararam para falar assim, para a gente também, enquanto TI, ser mais assertivo de o que nós temos que mexer. E aí foi um trabalho, como eu disse, fases, a primeira fase foi concluída. Hoje a gente está nessa fase 2 que a gente fala, que é de automatizar os CDs, tá? Só que essa automatização, ela passa por uma aprovação aí sim, como os nossos CDs hoje, eles não têm nada de coletores de dados, de radiofrequência, então é um investimento mais pesado, e como eu disse, a gente tem 18 CDs aí, 19 CDs DPKs, e temos mais 10 da DPA, então a gente está falando de quase 30. Então, você fazer um investimento desse para 30 CDs é uma coisa que a gente está estudando com a diretoria, né? Estudando também soluções que possam trazer o que a gente precisa, baseado, lógico, também no modelo que a gente desenhou com o Axe. Então, soluções que sejam aderentes àquilo que foi desenhado pelo Axe, proposto pelo Axe, e dentro de um valor que a gente consiga a aprovação da diretoria, tá? Então, essa é a próxima fase, esse é o próximo step nosso aí, que se tivermos essa aprovação, a gente vai para essa segunda fase do projeto, aí sim concluindo tudo que a gente conseguiu nesse mapeamento com a UAX. Acho que teve ganhos que eles já mensuraram, essa questão das 24 horas que a gente tinha de prazo para liberação entre a chegada da mercadoria e liberar ela no estoque para que a vendas pudesse efetivamente vender isso, eram 24 horas úteis de trabalho que a gente fala, né? Então, na verdade, são até 3 dias de trabalho do CD. Isso hoje está em torno de 2 dias. Eles conseguiram melhorar o processo. Como eu disse, não foi só sistema. Então, esse é o ponto do mapeamento. Muita coisa ali, às vezes, era um ajuste de processo, da maneira que ele era feito, sempre foi feito de um jeito. Putz, mas vocês já pensaram em fazer um pouquinho diferente? Então, toda essa composição permitiu que fosse mais rápido esse atendimento, ou esse processo de descarregar do caminhão até liberar para que venda pudesse enxergar esse estoque. Então isso já foi, sim, trazido alguns ganhos pela operação. A gente entende que, como eu disse, a excelência, aquilo que a gente realmente quer, que é no máximo em um dia de trabalho do CD, só vai acontecer de fato quando a gente realmente colocar toda a automação possível no CD, então com os coletores, porque aí fica mais fácil, fica mais rápido. Hoje, como a gente não tem os coletores, muito desse tempo é causado pelo deslocamento do operador em ter que levar a mercadoria, depois ter que fazer um double check se a mercadoria está no lugar, e aí sim ir no sistema e efetivamente registrar aquela entrada da mercadoria. Então esse é um delay que a gente tem aí de hoje que gira em torno de 4, 5 horas. Então, com o coletor a gente está falando de minutos. Então, a gente só vai chegar nesse ganho total quando a gente conseguir implementar essas demais fases. Mas essa primeira fase, que envolveu melhoria do sistema, envolveu algumas mudanças no processo, como era feito, sim, já trouxeram alguns ganhos, tá? A gente tem ganhos também que a gente fala do atendimento ao cliente final, quando a gente fala da entrega, a gente tem alguns tipos de venda aqui. Então a gente tem, como eu disse, a gente tem a venda para pessoa física e pessoa jurídica, tudo bem, mas a gente tem uma questão de tipo de entrega. Então você pode comprar esse produto e escolher pela opção de retira ou moto, ou seja, você vai retirar essa mercadoria dentro do CD, você não vai querer que te entreguem. E a gente tem, o pessoal do CD tem um KPI de entrega de 30 minutos disso. Eles não podem estourar 30 minutos, se estourar eles são penalizados. E a gente conseguiu
já nessas mudanças. Eles já tinham um tempo abaixo, tá? Eles trabalhavam em torno de 20, 22 minutos. Hoje já está em torno de 17 minutos esse atendimento. Então são ganhos que foram perceptíveis, ganhos que foram ocasionados por algumas mudanças que foram apontadas pela EWAX, tá? Bom, acho que pós esse estudo, esse mapeamento, essas primeiras implementações de melhoria aí, eu acho que a gente tem diversos ganhos, digamos assim, ou aprendizados, né? Eu acho que o primeiro que a gente sempre bate na tecla é trazer para a empresa como um todo a importância e o ganho de se mapear um processo. Eu acho que isso estava perdido aqui dentro e com a ajuda da UX a gente conseguiu mostrar o valor que isso tem, tá? Então acho que as pessoas entenderam o quão importante é mapear um processo e mais do que mapear, é manter isso atualizado, né? Porque não adianta a gente mapear e beleza, tiramos um raio-x de como está hoje, a ideia é melhorar aqui, aqui, aqui e depois isso ficar largado, né? Então acho que a UX conseguiu vender, passar isso de uma maneira muito boa. Essa conscientização do por que estamos fazendo isso e qual a importância de se manter isso sempre atualizado, sempre com a visão do que realmente está acontecendo na empresa. Então acho que esse é um ponto que trouxe para a equipe, para essa equipe do projeto, especialmente falando, mas também essa mesma equipe começou a disseminar isso nas outras áreas. Então, como eu disse, a gente está disseminando que usem a UX também para outros processos. Então, aí trouxe esse ganho, trouxe essa visão de negócio para as áreas. Então, acho que esse é um ganho, digamos assim, que não está na operação, mas talvez seja o ganho mais importante, que é o ganho de conscientizar as pessoas de o quão importante é esse processo, o quão importante é se ter esse processo para qualquer atividade dentro da empresa, para qualquer mudança que você vai fazer, se você tiver um desenho de como aquilo ocorre hoje, de quem faz as atividades, de como é feita, quanto isso traz ganho para a empresa, tanto no entendimento da operação, quanto principalmente de como atacar essas dores, de qual realmente é a dor, e não só aquilo que aparentemente é o calo. Então acho que esse é um ponto que trouxe segurança para a equipe, né? Então hoje essa equipe que participou desse projeto enxerga muito mais a operação que é feita, tem muito mais segurança de indicar o que tem que ser mudado ou não, tá? Eles confiaram muito no que foi passado e viram que, como eu disse, essas primeiras implementações realmente surtiram o efeito que era desejado. Então acho que o pacote completo aí trouxe esses ganhos, trouxe essa visão do negócio, tá? Do todo. Então acho que as pessoas que estavam naquele projeto mesmo e consequentemente outras pessoas que participaram uma vez ou outra de alguma conversa começaram a ter mais segurança, a entendimento de se eu tiver um processo desenhado, eu consigo com muito mais segurança e eficiência falar onde eu tenho que mexer. Então acho que esse é um ponto indiscutível. Quanto à questão da indicação, como eu disse antes, com certeza, né? A gente já indica hoje, a gente já fala da UX, e eu acho que aí cabe alguns porquês, né? Como eu falei lá no começo do bate-papo, por que a gente escolheu o UX, eu acho que esse é o primeiro porquê. Eu acho que é a questão de como a empresa é apresentada, de como é proposta toda a solução, o know-how que as pessoas que apresentam nos passam de conhecimento, a cordialidade, lógico, mas assim, o respeito, engajamento de fazer da melhor maneira, eu acho que tudo isso é o primeiro porquê. Eu acho que como eu disse, é o diferencial de outras empresas que a gente conversou. Pós-projeto, né, pós essa fase, o que eu coloco ainda como diferencial, ou mais diferencial ainda, foi toda a documentação que foi gerada. Eu acho que na grande maioria das empresas que a gente faz um mapeamento nesse sentido de as is e to be, geralmente entrega esse documento. Está aqui como era e como a gente propõe que seja feito. Pela UX a gente teve a grata surpresa de, primeiro, né, esse to be que a gente fala vir muito bem detalhado, com sugestões, como eu disse, de onde usar coletor, onde usar um indicador, como melhorar. Eu acho que foi mais a fundo do que a gente imaginava. E além desse simplesmente as easy to be,
veio um documento muito rico com outras informações, né? Eu acho que a cadeia de valores, de onde esse processo se encaixa na empresa, isso são coisas que ninguém nem imaginava que fosse ter. Então, esse documento da Wax trouxe um ganho também de entender assim, onde esse processo está colocado dentro da empresa como um todo, né? E aí cai naquilo que eu falei também lá um pouco antes, de que outras áreas impactam ou são impactadas por esse processo que está sendo visto, que também às vezes é uma coisa que passa despercebida por quem está no processo do dia a dia. Então começa a trazer para frente, para a conversa, essas outras áreas. Que às vezes você vai entender que aquele jeito que o CD trabalha, dá para melhorar? Nesse momento não dá para melhorar, porque quem gera a informação ou quem depende da informação precisa daquele jeito. Então aquilo também não, naquele momento é uma mudança que não é possível. Ou vai demandar um outro estudo, uma outra mexida, mas em outra área, não naquele processo diretamente. Então, assim, trouxe esse documento com muita, com muito detalhe de como melhorar, dessa questão do cadeia de valor, da questão dos dores, intensidade dessas dores. Então, acho que foi um documento muito rico nesse final do processo. É um documento que eu já trabalhei em outras empresas e trabalhei com outras empresas também de mapeamento. Isso é diferente, nunca tinha visto um documento tão detalhado assim, com tanto grau de informações, tá? Então, esse é um ponto muito forte da Wax, que a gente indica bastante por isso. Lógico, além de tudo isso, que não é pouco, que a gente sempre falou, as pessoas que participaram desse processo com a gente foram 120%, dedicadas, engajadas, parceiras mesmo, que eu acho que é o principal. A gente aqui não está falando de cliente e fornecedor, a gente está falando de parceria. É uma coisa que tem que ser construída para que seja longeva. Foi muito bem conduzido e foi muito bem fechada essa documentação. Então, acho que sim, nós indicamos muito pelo pré-venda e pelo pós-venda, que eu acho que é o documento final ali, ele traz uma visão para o negócio, para a empresa. Esses documentos, por exemplo, a gente apresentou para a diretoria, então a diretoria nem sabia que estava sendo feito um trabalho de mapeamento, mas não tinha detalhes maiores, e a gente apresentou esse documento para eles entenderem a que nível chegou esse detalhamento da Wax, esse conceito de como a Wax trabalha, tá? E foi muito bem difundido, muito bem aceito e foi muito bem elogiado. Então, acho que é algo muito forte, muito diferencial da própria Wax.